Então, na aula de hoje, a gente vai aprender aqui os comandos básicos de utilização do JupyterLab. Então, uma vez que vocês instalem lá o Anaconda Navigator e abram o JupyterLab, vão se deparar com uma tela com essa cara aqui. Tá? Como é que ele funciona basicamente? Você tem várias linhas, então quando você pega, dá um Enter dentro de uma linha, ele simplesmente funciona como um texto, aqui, ele vai aumentando o tamanho da célula. Se dá Shift Enter, ele vai executar a linha e criar uma outra em seguida, caso não haja nenhuma linha abaixo dele. Beleza? Então, cada linha que tem aqui, cada célula, o que vai acontecer? Ela pode ser uma célula de texto ou de programação. Então, quando você cria novas células, por default, elas entram com programação. Ou seja, você identifica elas por esses dois conchetes aqui que ficam ao lado da célula. Se você transformar ela em célula de texto, o que você vai fazer? Vai clicar em cima dela e clicar na tecla M. Então, notem que sumiu aqui os conchetes e apareceu o Markdown aqui. Então, ou seja, essa célula se torna uma célula de texto. O texto você pode digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, aula 07, introdução ao JupyterLab. Se você executar ela, ou seja, der Shift Enter, vai transformar isso num texto. Tá? Aí você pode lidar com tamanhos de título. Então, se você der lá um asterisco, vai ser um título bem grande. 2 asteriscos, vai diminuindo e assim por diante. Tá? Então, esse é o funcionamento básico do que a gente tem. Dentro de uma célula, o que vai acontecer? Ela vai funcionar como se fosse um ambiente matemático, então uma calculadora. Então, por exemplo, no caso da nossa vírgula, você pode definir variáveis, por exemplo, h igual a 0,4, b igual a 0,12. Notem aqui que os espaços decimais são dados por pontos dentro do software. Executando executando essa linha, o que acontece? Notem que apareceu esse númerozinho 1, então seria a primeira linha a ser executada, tá? Na sequência, e esses dois caras foram para a memória. Então, se eu quiser utilizá-los aqui embaixo, eu consigo. Então, por exemplo, vocês podem dar o comando print h, ele vai imprimir na tela o valor da variável h. Da mesma forma, para a gente é útil fazer o quê? A gente pegar, por exemplo, calcular uma inércia. Então, a gente pode gerar equações a partir das variáveis que a gente já tem na memória. Então, se eu escrever i igual a b vezes h elevado ao cubo, então notem que o elevado são 2 asteriscos, divididos por 12, eu tenho o valor do momento de inércia. Se eu simplesmente executar, o que vai acontecer? Ele vai jogar o i para a memória. Então, se eu mandar imprimir ele em outra linha ou utilizar informação sobre ele em outra parte do código, ele vai estar disponível. Beleza? Então, esse seria o funcionamento bem básico do ambiente JupyterLab. Para as continhas matemáticas de calculadora simples que nem essa, você vai conseguir executá-las sem problema fazendo essas operações que eu acabei de mostrar. Quando a gente quer operações de matemática mais elaboradas, a gente tem que trazer uma biblioteca, ou importar uma biblioteca para dentro do nosso JupyterLab. No caso, a biblioteca que a gente vai utilizar ao longo do semestre vai ser a biblioteca NumPy. Tá? Então, lá dentro do NumPy, você vai ter várias operações, tanto matemática simples, quanto matricial, vetorial, integração, que a gente imaginar tem lá dentro. Então, se eu colocar aqui a minha biblioteca e executar a linha, eu trago todos os comandos que tem dentro dela aqui para dentro do nosso notebook. Então, por exemplo, se eu quero tirar a raiz quadrada de um valor qualquer, então, o que eu vou fazer? np.square root de 9. Vou mandar rodar, não imprimiu nada. Se eu colocar print C embaixo, ele vai imprimir o valor da variável C, que foi o quê? Raiz quadrada de 9. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu coloco 5. Beleza? Então, os comandos que estão dentro dessa plataforma da biblioteca NumPy vão ter essa característica np. E o nome do comando. Beleza?
Então vamos passar para coisas mais elaboradas. Por exemplo, funções trigonométricas. Ali no NumPy, como é que elas vão funcionar? Vou deletar esse cara aqui, por exemplo, transformar ele em texto e escrever lá funções trigonométricas. Então, se eu quero calcular o cosseno de um ângulo qualquer, vamos chamar de C, a variável C, vai ser igual ao quê? np.cos vezes o valor do ângulo. Então, por exemplo, cosseno de 0, vamos mandar imprimir para a gente ver se está funcionando. Cosseno de 0 é 1, beleza? Se eu colocar cosseno de 90, o que vai dar? Teria que dar 0. Então, notem que não deu, por quê? Porque a entrada desse comando é sempre em radianos. Então, quando vocês querem colocar um ângulo, utilizar o comando cosseno, seno, etc., a gente tem que entrar aqui com o valor em radianos. Então, por exemplo, cosseno de π sobre 2, então o np seria um comando, ponto .π seria o valor de π sobre 2, vou executar. Opa, np. Vai dar praticamente 0. Tem um erro numérico lá, deu um número vezes 10 é menos 17. Então, se eu fizer o seno do mesmo ângulo, ele tem que dar o valor 1. Então, se eu colocar lá embaixo, o comando para o seno vai ser o sino. Então, se eu mandar print C, print S, eu tenho lá cosseno de 90 e seno de 90. Beleza? Então, essas são duas funções bem úteis aí para a gente utilizar na sequência das próximas aulas e no desenvolvimento do trabalho. O que mais a gente pode apresentar aqui? Vamos partir então para a solução de sistemas de equação. Então, vamos dar um nome aqui, vamos transformar uma célula em texto. Vamos chamar solução de sistemas de equação. Vamos escrever nosso sistema como sendo kx igual a f. Tá? Então, vai ter uma matriz K, um vetor x e um vetor f. Se a gente olhar aqui para o lado na tela, tem aquele sistema de equações que foi o resultado do exemplo da estrutura resolvida pelo método das forças com grau de hiperelasticidade igual a 2. Então, para resolver esse sistema aqui no Python, como é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que construir essa matriz F, K, e vai ter que construir o vetor F. Então, para construir os vetores, a matriz, o que vai fazer? Você vai usar o comando nparray da nossa biblioteca. Então, nparray, entre parênteses, é o comando. Então, o que eu vou colocar lá dentro? Os conchetes funcionam assim. Cada linha está dentro de um conchete e a matriz inteira tem que estar englobada nela também. Então, para uma matriz, eu dou uma vez aqui o conchete, agora o segundo conchete. Então, esse cara aqui, a partir daqui, vou começar a entrar as linhas da minha matriz. Então, a primeira linha da minha matriz é o que? 5.21, vírgula, vou passar para a próxima elemento, 13.02, beleza? Então, nesse conchetes que eu tenho aqui, eu tenho a primeira linha. Agora, se der uma vírgula aqui fora, eu vou entrar a segunda linha. Então, clicar em conchetes de novo, apareceu esses caras aqui. Então, aqui eu vou entrar a segunda linha. Então, por exemplo, 13.02, 41.67. Beleza? Então, vamos mandar imprimir só para ver como é que ficou a cara da nossa matriz. Imprimimos, estamos ela lá. Então, notem aqui, a primeira linha está certinho, segunda linha também está de acordo com o que a gente tem no nosso exemplo. Tá? Vamos entrar agora o vetor f. Então, o vetor f vai funcionar a mesma coisa. np.array. Só que agora, como é um vetor, eu preciso só do um conchetes e escrevo ele direto. Tá? Então, ali, o nosso primeiro elemento do vetor vai ser o quê? 553385.41, vírgula, segundo elemento vai ser 1562500. Beleza?
Então, por exemplo, vamos pegar e printar ele para ver como fica, executar a linha com Shift Enter, e estamos lá. A gente tem a nossa matriz e tem o nosso vetor. Aqui dentro dessa plataforma, dessa biblioteca do Python, do NumPy, o que vai acontecer? Os vetores você não precisa definir como vetor linha ou vetor coluna. Tá? Então simplesmente você cria o array, dessa forma que eu mostrei aqui, e quando você precisar operar esses vetores, ou seja, multiplicar vetor por vetor, matriz por vetor, ele vai arrumar automaticamente se o vetor é linha ou coluna de forma a executar a multiplicação. Tá? Então fica simplificado, aí não precisa se preocupar em colocar o vetor linha ou coluna. Beleza, então aqui a gente declarou nossa matriz que é o nosso vetor F. Então, por exemplo, se quer comentar alguma coisa, o que você vai fazer aqui? Colocar o jogo da velha, declaração dk e f. Então tudo que você escreve depois do jogo da velha, ele não executa, tá? Vira um texto lá interno. E aqui embaixo vamos colocar então solução do sistema de equações. Então a solução do sistema de equações ele vai ser dado aqui por esse outro comando, tá? Que é o np.linearalgorithm.solve, tá? Então você vai escrever esse comando e entre parênteses vai colocar o que? A primeira entrada vai ser a matriz do teu sistema, que no nosso caso é o casão, e a segunda entrada vai ser o vetor do teu sistema de equações, que vai ser o f. Beleza? Então aqui o x, que é a nossa solução, que é o que a gente quer calcular, vai ser igual a esse cara todo. Se a gente executar essa linha novamente, vai aparecer aqui a solução do sistema de equações. Tá? Se querem deixar mais bonitinho lá a printagem, então print a solução do sistema é, dois pontos, tá lá. Beleza? Então o x1, lá, o nosso peristático x1 tem o valor lá de 57 kN e o peristático x2 tem o valor lá de 19,6 kN. Aqui notem que para transparência, para o slide, o resultado é um pouquinho diferente, é porque lá no slide nenhum algoritmo significativo foi eliminado da continha. Então essa conta do slide está com precisão total. Aqui eu coloquei na tela, está com uma precisão de 2 casas decimais. Tá? Então a propagação deu essa diferençazinha, tá? Mas não é para se preocupar. Beleza? Então dessa forma a gente consegue resolver sistemas de equação. Tá? Outra coisa dentro da operação de matrizes e vetores que vai ser importante é como acessar um elemento da matriz ou um elemento do vetor. Tá? Então vamos escrever aqui como acessar os elementos das matrizes e vetores. Aqui tem uma parte que fica meio chatinha no Python, pelo menos diferente do que tem aí no nosso funcionamento normal da nossa cabeça. O que vai acontecer? No Python, as contagens começam sempre em 0 e não em 1. Tá? Então, o primeiro elemento dessa matriz, por exemplo, 5.21, vai ser o elemento 00 da matriz, ou seja, linha 0, coluna 0 da matriz. E não como a gente aprende em matemática, que é a primeira linha, a primeira coluna. Então, por exemplo, se eu quero imprimir o primeiro elemento da matriz, ou seja, o elemento da linha 0, coluna 0, eu vou escrever o casão, conchetes, a primeira entrada vai ser a linha, então linha 0, vírgula, coluna 0. Se eu executar, eu tenho lá o nosso elemento 5.21. Se eu quiser imprimir o 41.67, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o elemento da linha 1, coluna 1, que na matemática seria o elemento com linha 2, coluna 2. Tá? Então, se eu executar, vai aparecer o 41.67. Beleza? O vetor funciona da mesma forma. Então, por exemplo, o primeiro, se eu quiser acessar ou imprimir ou ter o valor do primeiro item do meu vetor f, o que ele vai ser? Vai ser o elemento 0 do vetor. Tá? Então sempre tem que descontar 1, é o funcionamento dessa linguagem de programação do Python.
Tá? É uma limitação não, é como o Python foi escrito e idealizado. Aparece lá o 55 kN e o segundo elemento vai aparecer lá o 156. Beleza? Então essa é a ideia que a gente tem aí do nosso sistema de equações. Como acessar os elementos de uma matriz.